Meus irmãos, graça e paz. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 7 ao verso de número 13. Carta à igreja em Filadélfia. Amém? Diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-me-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Então, nós temos mais uma igreja, onde nós podemos aprender com esta igreja. Das 7, a igreja de Filadélfia foi a única que recebeu da parte de Cristo apenas elogio. Nenhuma exortação foi dada a esta igreja, mas palavras de encorajamento foram proferidas para que esses crentes pudessem caminhar como vinham caminhando, aproveitando sempre as oportunidades que era a porta aberta. E nós vamos aprender que porta aberta aqui não era a porta de emprego, como muitos até interpretam. Pois bem, a cidade de Filadélfia, a origem dela é incerta. Alguns dizem que esta cidade ela foi fundada em aproximadamente 140 a.C. por um rei chamado Átalo II, cujo sobrenome era Filadélfia. O termo Filadélfia vem da palavra irmão, né? Que a ideia é exatamente isso, a ideia de irmão ou de irmandade. Aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Sardes. A cidade era construída entre as elevadas montanhas. A cidade em Filadélfia era uma cidade muito vulnerável a vulcões e terremotos. E alguns historiadores vão dizer que no ano 17 a.C., em 17 a.C., houve um terremoto tão grande que devastou, causando perdas de vidas e bens materiais. No ano seguinte, continuaram os terremotos e muitos habitantes abandonaram a cidade. Então a cidade ficou desolada, muita gente abandonou a cidade, porque para eles não valia a pena morar numa cidade onde ano após ano o terremoto poderia destruí-las tudo ou destruir tudo novamente. Por exemplo, nós estamos vivenciando uma experiência em uma cidade, em um estado do nosso país, a cidade do Rio Grande do Sul. As pessoas que perderam tudo, que moravam às margens dos rios, vocês acham que elas terão coragem de reconstruir sua vida, sua casa, sua família às margens daquele rio?
eu não faria isso. Eu procuraria outro local mais seguro, outro local mais confiável para poder construir minha família. Então, na medida em que os terremotos aconteciam, muitas famílias e pessoas haviam deixado a cidade de Filadélfia. Por quê? Porque para eles não valia a pena reconstruir novamente em um lugar que, vindo o terremoto, a cidade seria totalmente destruída. Porém, irmãos, apesar disso, ali em Filadélfia sempre houve uma igreja fiel, e das igrejas do Apocalipse, Filadélfia fora a única que subsistiu ao tempo. Há quem diga que na segunda metade do século XX agora, ainda havia uma congregação cristã que era resultado florescente da igreja em Filadélfia. Uma igreja que viveu por muitos e muitos séculos. Sendo assim, meus irmãos, quando nós pensamos em Filadélfia, nós precisamos pensar a maneira como Cristo se apresenta a esta igreja. No verso de número 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém